Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias, informações e principalmente análises do nosso Flamengo, que vai jogar nesta noite de sábado contra o time do Red Bull Bragantino no Maracanã. O Flamengo que terá esse desafio importante, isso porque o Flamengo está na luta pelo título do Campeonato Brasileiro contra o time do Palmeiras, que inclusive vamos aqui também coletar as informações, do nosso rival que vai enfrentar o Fluminense. Fluminense desfalcado, prestes a abrir as pernas, para o Palmeiras, mas muitos, pensavam que o Mirassol abriria as pernas para o Palmeiras depois daquele empréstimo do avião da Leila e não foi o que aconteceu. Pode ser que, as surpresas poderão acontecer também por lá. E é claro, vamos aqui coletar, as informações do jogo do Flamengo e Red Bull Bragantino e também do Palmeiras contra o time do Fluminense, porque os dois times estão aí na luta, por esse Campeonato Brasileiro e também pela final, da Libertadores da América, que já está às portas, meus amigos. Parceiro, tem muita coisa para acontecer nessa reta final de Brasileirão e também de Libertadores. Aproveita, já se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sino e deixa o like. Fica ligado aí nos cardzinhos que vai aparecendo na tela. Muitas promoções, galera, com os mantos sagrados. É exatamente isso, tá? A novo produto, do YouTube, o YouTube Shopping. E aí ele tá oferecendo descontos realmente avassaladores aí em vários produtos. Dá uma olhada aí na tela, vai passando e aproveita e olha também aqui na descrição do vídeo. Agora, vem comigo e simbora pro vídeo. Valeu, galera. Daqui a pouco eu tento ler outras mensagens de vocês na hashtag troca de passes, tá legal? Vamos falar um pouco sobre a disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro, falar sobre Flamengo, sobre Palmeiras. O Flamengo joga contra o Bragantino nessa rodada, no Maracanã, e terá dois desfalques confirmados, o Pulgar e o Saul, os dois estão suspensos, não jogam contra o Bragantino. E aí a manchete lá do nosso site, o GE, escalação do Flamengo. Time terá mudanças no meio-campo e ataque recheado de opções contra o Bragantino. Vamos dar uma olhada na provável escalação do Flamengo? Vamos colocar o campinho na tela para vocês avaliarem aí o que deve ser esse Flamengo que disputa o título contra o Palmeiras na rodada do final de semana. Olha, Rossi no gol, Varela na direita, Danilo e Léo Pereira os dois zagueiros, o Alexandro na esquerda. Meio campo com o Jorginho, voltando ao time titular, com o De La Cruz e a Arrascaeta. O De La Cruz não fez um procedimento e de repente vai ficar fora, não? É dúvida, na verdade. Mas na escalação do GE, de acordo com os nossos setoristas, é provável que ele comece o jogo. Carrascal ou Luiz Araújo na direita, Arrascaeta, Cebolinha ou Samuel Lino na esquerda, Plata ou Bruno Henrique no ataque. Ou seja, ele tem diversas opções para montar, Todas as posições você pode colocar, a não ser a zaga que está praticamente assim, vamos dizer, faltando, Mas você pode colocar 2, 3 opções ali. O que é fato é que é muita gente boa do meio para frente para escalar quem o Felipe achar que está em melhores condições, Com toda certeza, Claro que o De La Cruz... É porque a questão do De La Cruz, ela é muito mais uma questão física do que uma questão técnica. Tecnicamente, sofrido, ele é um cara muito diferente. Porém, no decorrer das últimas temporadas aí, sofreu demais com lesões. E aí, isso acaba sendo uma dor de cabeça pro treinador. Por outro lado, tem um Jorginho que tá voltando também aos poucos. Acho que é um ponto de atenção pro Felipe Luiz. Repito, são dois jogadores de muita qualidade, mas que fisicamente sofreram alguns problemas, num passado não muito distante. Isso tem que ser algo pro Felipe Luiz ficar bem atento. Vai ter o Everton Araújo no banco, muito provavelmente também, é um jogador mais jovem, muito vigor físico, faz outro tipo de função. Pode entrar também, talvez, como esse primeiro volante, ou pro De La Cruz, ou pro Jorginho. Imagino que o Jorginho, no primeiro momento, armar melhor esse jogo, mas não deixam de ser ótimas opções, Por mais que não estejam ali, talvez, 100% fisicamente, devem passar por um controle de carga, pensando também no jogo do próximo final de semana, O Felipe Luiz não quer perder mais ninguém. Você não quer pensar lá, mas não tem jeito, Não tem como, tem que pensar. Uma Ele não quer preparação perder mais pra lá ninguém. também, embora o campeonato esteja sendo decidido a cada rodada. É isso. E não vai poupar ninguém agora, porque tá lá, só se tiver realmente alguma situação muito específica. O Jorginho, por exemplo, no Fla-Flu, ele entra no segundo tempo, Ele não começa jogando. Mas a gente até questionou se tinha alguma coisa, Mas quem tem o controle é ele, mas nesse sentido é um baita time. Outra, o Flamengo joga em casa, sempre jogando em casa, você tem o seu controle da sua logística, você está realmente na sua casa, controle do seu campo, Então facilita. A torcida abraçando. Agora uma questão, essa situação do De La Cruz, Ele
tá nesse vai, vem, joga um, fica fora, trata o joelho, melhora, coloca em campo. Fato é que, apesar de ele até ter jogado bem alguns jogos para trás aí e tal, mas aparentemente nunca tá com o ritmo de jogo ideal, né, Alex? Ele tem sofrido demais ao longo de toda a temporada, né, o joelho atrapalhando a temporada do De La Cruz. Aí que tá o detalhe, assim, lógico que a gente não pode afirmar nada, a gente não tá na cabeça do cara, a gente tá lá no dia a dia e ele só tá ali porque no futebol você não pode desistir de jogadores, ainda mais jogadores desse nível. Só que desde aquela postagem que aconteceu da esposa dele, sobre de repente eles não estarem bem, ela colocou bem assim a mensagem. Pode ser que esteja no momento, não tem nada a ver com o clube. Se eu não estou bem, eu não estou bem. Às vezes pode acarretar um pouco mais além dessa parte biomecânica, essa parte articular, que ele tem esse problema, né? Que é um problema, pelo jeito, mais sério assim, e precisa de mais cuidados. E ele não consegue, né, cara? Não está conseguindo lidar com isso, coisa que acontece com alguns atletas, né, em alguns momentos da sua carreira. E isso acaba dificultando para ele, porque você nunca consegue embalar, né? Você nunca consegue dar um passo além e aí você não consegue produzir aquilo que você pode produzir. Isso aí pro jogador é a pior coisa que tem, cara. Então essa insatisfação, de repente, por isso que em alguma matéria, aí a gente acaba vendo, de repente, mudança de ares. Às vezes isso acontece e o cara desbloqueia. Não vou dizer que é isso que tem que acontecer ou não, mas parece estar pesada essa situação porque o joelho dele e o corpo dele não tem respondido. E a comissão técnica do Flamengo está tentando ao máximo colocá-lo em condições para a semana da Libertadores, para que ele esteja apto para poder ajudar o Flamengo no jogo decisivo contra o Palmeiras no dia 29. Nessa temporada são 30 jogos do De La Cruz, sendo 24 deles como titular. E a maioria, 19 desses jogos, foram lá no primeiro semestre. Ou seja, o segundo semestre tem sido bem atabalhoado, né? Bem recortado aí pelo De La Cruz, né? Infelizmente para ele e para o Flamengo. Porque é um jogador que a gente gosta de ver jogar. A gente que gosta de futebol, a gente sabe que o De La Cruz é um cara que pode entregar algo diferente. Dentro desses muitos jogadores que podem entregar algo diferente na equipe do Flamengo, ele com certeza é muito importante. Só que, como o Alex bem falou, né, às vezes a questão física ela acaba criando um certo obstáculo para esse desempenho, para essa performance. E aí a comissão técnica, a fisiologia, todo mundo tem que ter muito cuidado na hora de tratar com o atleta. Por quê? Porque talvez ele realmente tenha ali um limite de minutos que ele pode jogar de forma mais confortável por partida, sem comprometer a saúde física dele, ou comprometendo o mínimo possível. Mas, assim, um De La Cruz 100%, ele não estando 100%, ele já é um reforço. Ele 100%, ele é muito diferente, tornaria essa briga no meio de campo do Flamengo né? Ainda mais... daria mais opção pro Felipe nessa questão de controle, né? Poxa, que ele pode colocar qualquer dupla ali que ficaria muito boa, né? Sem medo, né? Sem medo, sem isso receio. Porque essa escolha pelo De La Cruz ali, mas sabendo que o De La Cruz ele pode jogar em outra função de uma maneira diferente. Exato. A questão é que o Flamengo tem problemas com o Léo Ortiz, né? Ainda teve um problema no tornozelo, né? Tá tratando, ainda não está à disposição para esse jogo. Lado bom é que, por exemplo, Cebolinha se recuperou, né? Então ele tem à disposição outros jogadores que ele não tinha recentemente, a não ser o Pedro, esse, pelo que ele próprio declarou nas redes sociais, por causa de um problema muscular agora, deve ficar fora do restante da temporada, só voltando a jogar no ano que vem. E a questão do Bruno Henrique é que ele saiu do último jogo sentindo um problema, né? Um incômodo na coxa, fez exames, não apontaram nenhuma lesão, os exames. Então, há dúvida se ele inicia o jogo, se fica no banco de reservas. Caso não jogue, o Plata começa a partida contra o Bragantino. Do outro lado, o Bragantino que vem numa crescente com Wagner Mancini, né? Desde que ele assumiu, são 3 vitórias. Vamos colocar aqui a provável escalação do Braga para esse jogo contra o Flamengo no Maracanã. Bragantino que voltou a sonhar com Libertadores, né? O Bragantino estava numa descendente que fazia a gente pensar, pesada. Olha, esse Bragantino, não sei não se não vai ainda lutar contra o rebaixamento lá no final. Só que aí veio a troca da comissão técnica e o time venceu os 3 últimos jogos. Cleiton no gol, Andrés Hurtado na direita, Pedro Henrique, Gustavo Marques e o Capixaba na esquerda, Gabriel, Fabinho, John, Lucas Barbosa, Sacha e Gustavo Neves. Esse o provável Bragantino para enfrentar o Flamengo. O Bragantino que vem mais confiante, mais arrumado em relação a rodadas anteriores, quando passou muito tempo sem
conseguir vencer, né, Belly? E sem pressão, né? Acho que por ter engatado uma sequência positiva nas últimas partidas, vem um pouco mais leve para esse jogo contra o Flamengo. É claro que é um jogo extremamente difícil, Maracanã, com certeza lotado, a torcida toda a favor do time adversário, que é o dono da casa, que é o líder do campeonato, então tem muitas histórias por trás desse Flamengo. Mas é um Bragantino que talvez chegue um pouco mais tranquilo para esse jogo. E eu estou muito curiosa para saber como é que vai ser esse encaixe de marcação desses dois volantes, né, que a gente deu aqui no campinho, Jorginho e De La Cruz, com o John sendo esse cara que busca jogo toda hora e que, de certa forma, pela sua intensidade, claro, é um cara cerebral também, mas sabe ser muito intenso com e sem a bola no pé, bem, como ele vai participar e talvez como ele pode até mesmo dar um nó nessa marcação. Porque por ele ser um cara muito intenso, ele vai exigir dos dois volantes, que talvez fisicamente não sejam os mais intensos do Flamengo, muita movimentação sem bola. Para além do controle de bola de Jorginho e De La Cruz, que é um controle de bola muito especial, eles vão ter que agir muito sem bola para neutralizar essas ações do Bragantino. Estou muito curiosa para ver como é que vai ser esse encaixe no decorrer da partida. Momento bom para vir, nesse sentido, o momento do Braga de vir jogar contra o Flamengo, né? Você está num momento de espírito, tudo encaixado. Né? Melhorou. E apresenta do outro lado. Né? Essa maneira de jogar tá tudo mais coordenado, tá tudo realmente conseguindo acontecer. Isso muito mérito do Mancini com o Revão, que tá de auxiliar dele lá. E por mais que o Flamengo ele não encaixe, ele encaixa praticamente de uma maneira zonal, assim, né, para poder pressionar, diminuindo os espaços. Mas essas movimentações realmente do John, que vem fazendo um campeonato espetacular, assim, né, se for ver, conseguiu dar consistência pro time, mas até no pior momento o John via bem. Mas quando o time tá bem, aí potencializa ainda mais. E ele realmente ajuda a dar uma bagunçada no jogo, assim, porque ele entende muito bem o que tá acontecendo. John, para mim, é candidato a lá na frente. Eu estava pensando exatamente isso. Regular. Os postulantes ali, não sei se eu tivesse que fazer hoje a seleção, não sei se ele estaria na minha seleção titular, mas certamente... Mas estaria nessa lista, exato, nesse radar. Tá no grupo ali. Na lista extensa ali. A lista larga, né? Antes de você fazer os cortes. Ele tá. Depois a gente vai fazer os cortes para saber se ele vai para a lista final ou não. Mas ele está sendo avaliado ali para estar na seleção do campeonato. É um ano muito bom para o John, apesar da instabilidade, né, do Bragantino ao longo do Campeonato Brasileiro. Vamos com informações do Palmeiras, lá no GE. Globo, né? Tem a manchete de que o Palmeiras deve fazer mudanças, né? O Abel deve trocar o time aí para jogar nesse final de semana contra o Fluminense. Olha só. O Palmeiras que está 3 jogos sem ganhar, né? Ele iguala a sua pior sequência no Campeonato Brasileiro e vai tentar vencer o Fluminense. O Everton avança em recuperação, mas o Palmeiras deve continuar com o Carlos Miguel na sua meta. Vamos dar uma olhada na provável escalação para esse jogo contra o Fluminense. É um time já mais robusto em relação ao último jogo, né, em que o Palmeiras não teve alguns jogadores e outros ficaram no banco de reservas. Carlos Miguel no gol, Kelvin na direita, Gustavo Gomes e Bruno Fux ou Murilo, os 2 zagueiros, né? E Piquerez voltando também ao time titular na lateral esquerda. O meio campo com Aníbal Moreno, Alan, esse virou titular, né? Não dá mais para tirar. Difícil tirar ele, né? Não tem mais como tirar. Ele está se impondo em relação aos demais. É que ele tem causado um impacto muito grande, assim, Um jogador muito lúcido, né? Então o Alan ali jogando pelo lado direito, Veiga centralizado, Felipe Anderson na esquerda e a dupla Flaco Roque lá na frente, né? Vitor Roque e Flaco Lopes. É um time muito mais próximo daquele considerado ideal pelo Abel, né, Belly? E que timaço, né? Que timaço. É claro que a ausência do Andrés por ter tomado o cartão vermelho no último jogo é uma ausência sentida, mas ele tem outros grandes nomes para substituir o excelente Andrés, né? Mas é um timaço. E o Palmeiras nesse desafio, né, de se reencontrar aí com as vitórias, né? O caminho das vitórias que protagonizaram, de certa forma, o Brasileirão da equipe Alviverde. Que golaço. Né? Que golaço do Vitor Roque, né? Bonito. Demais, A questão, né, Alex, é que o Andrés é meio que o controlador do time, né? Ele é o dono do Palmeiras, ele do meio campo. Quase que todas as bolas passam pelos pés dele. É meio que ele é o Jorginho, né, do Palmeiras.
né? O Jorginho do Flamengo. Chegou para ser o 8 e virou o 5. Chegou para ser aquele cara que vai botar o pé em todas as bolas. Ele tem muita qualidade, mas daí se não tá ele, tá o Veiga, né? Que também ele traz... Mas é que o Veiga não é um jogador que carimba todas. Ele não o Veiga é aquele jogador mais da decisão mas ele lá sendo na meia, frente, né? Isso, mas se você der essa incumbência para ele, é que o Veiga é de chegada, mas você vê o Andrés também pode ser. Né? Mas desse sentido, e ainda que tem o Maurício, vamos dizer, fora, assim, desses meias, né? Mas é lógico que se perde, porque você começa a criar uma engrenagem funcionando, assim, com o Andrés, com tudo que ele está fazendo, e para esses jogadores jogarem de frente, pegando a bola atrás, nossa, é uma delícia, né, cara? O cara tira de letra, mas é um time fortíssimo também do Palmeiras. Para um jogo, acho que vai ser uma das poucas rodadas dessas que teve, que Flamengo e Palmeiras vai jogar no mesmo dia, no mesmo horário. Né? Ninguém vai jogar pressionado por algo assim, né? Os dois vão jogar antes do troca de passes. Então, na hora que eles estão na pré-eleição lá, no vestiário, olha, pessoal, nosso jogo é amanhã e tal, vamos jogar antes do troca de passes. Antes do troca. Certeza que é falado no vestiário isso aí, cara. É o último jogo do Palmeiras em casa, nessa temporada. Porque depois o Palmeiras... Depois tem a final da Libertadores, né? Que não é no Brasil. O Galo fora. E para fechar o Ceará fora de casa. Então é o último encontro ali da torcida dentro dos seus domínios com a equipe do Palmeiras. Acho que a pressão aumenta um pouquinho quando a gente está falando desse tipo de situação, né? Tentando se reencontrar com as vitórias, o jogo em casa, a torcida que, claro, está apreensiva com o Brasileiro e com a Libertadores. Opa! E talvez esteja projetando algo do Brasileiro para a Libertadores. Pode acontecer, pode não acontecer, mas a torcida fica tensa do mesmo jeito. Aí que tá o que você tá falando, velho. Olha lá, os jogos do Palmeiras, ó. É o jogo contra o Fluminense no Allianz Parque e depois 3 jogos fora. Contra Grêmio, né? Lá em Porto Alegre. Detalhe, né? Palmeiras tem time pra ganhar de qualquer forma. Jogar fora sempre. E Ceará no Castelão. Vale lembrar que teve uma inversão, né? O Palmeiras jogou contra o Atlético lá atrás, num jogo antecipado dentro de casa e agora vai jogar contra o Galo. Foi trocado o jogo com o Vitória, né? Daí por causa desse... o jogo do Vitória veio pra cá, exatamente. E aí os jogos do Flamengo, né? O líder do Brasileirão. Bragantino agora no Maracanã, depois vai ao Belo Horizonte na Arena MRV contra o Galo, recebe o Ceará e vai ao Maião para ver se consegue quebrar a invencibilidade do Mirassol. O único... Vejam vocês o que eu vou dizer, anotem aí. O Mirassol é o único time invicto como mandante no Campeonato Brasileiro. Olha aqui... Que feito. Só tem 6 derrotas no campeonato todo, cara. É a grande história, né? Impressionante. A grande história do campeonato. É por aí. Vamos dar uma olhada na manchete do Fluminense, né? Lá no GE. O Fluminense embarca para o jogo contra o Palmeiras sem Thiago Silva e Lúcio Acosta. Dá para dizer que hoje são os 2 principais jogadores do time, né? O Lúcio está fazendo diferença lá na frente, dando o refino técnico para a armação das jogadas do Fluminense, e o Thiago Silva, fortaleza, né? Um jogador que tem feito muita diferença na parte defensiva. Então, o Fluminense vai ter dificuldades contra o Palmeiras no Allianz Parque, imagino eu, Beli. Eu imagino também, né? É um lugar onde o Fluminense não tem um retrospecto positivo, se não me engano, são 10 jogos, o Fluminense só venceu uma vez, e foi no último jogo do ano passado, né? Aquele jogo que valia... Escapar do rebaixamento. Exato, valia a permanência na Série A, e o Fluminense conseguiu vencer, mas foi a única vitória no Allianz Parque da equipe tricolor. E é um jogo dificílimo, né? Vindo de um desgaste muito grande de um clássico, de uma vitória muito merecida, mas sem esses 2 atletas, o Fluminense perde muito, né? Mostra um pouco de como o elenco do Fluminense acaba sendo desequilibrado. Né? Tem alguns atletas que, quando você olha para o banco, você não consegue ver substitutos imediatos que entreguem o que esses titulares entregam. Acho até que, no caso do Acosta, você tem o Paulo Henrique Ganso, que está voltando de lesão agora, mas é aquilo, está voltando de lesão agora. O Ganso pode ser esse cara cerebral, esse cara que vai ajudar a auxiliar na armação das jogadas, mas por estar voltando de lesão, não sei nem se vai ser relacionado, se não vai ser relacionado para um jogo num gramado sintético, né? A gente vê muito os jogadores falando sobre essa questão, que é muito diferente. Inclusive, os nossos repórteres apuraram que Thiago e Lúcio não vão ao jogo por causa de desgaste físico, mas também por causa do fato do jogo ser um gramado sintético. Né? Vamos dar uma olhada na provável escalação. Anota aí, Alex. O Fluminense que vai jogar, ou deve jogar, contra o Palmeiras nesse sábado às 9h30 da noite, antes do troca de passe. Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, Ignacio Freitas os zagueiros, Fuentes na esquerda. Meio campo com Hércules, Martinelli
e Lima Hononato, Senna de um lado, Canóbio de outro e Everaldo na frente. Massa desse esse lado Fluminense aí, que vem animado, né? Vem animado. Tentando manter um do primeiro tempo contra o Flamengo. Tem esse Fluminense, ele tem uma característica de um jogo consistente também, de marcar bem e esse potencial gigante de volume de Serna e Canóbio na beirada. Quando tem o Acosta no meio, o Esteve e o Acosta no meio, ele dá realmente aquele algo a mais, né? Em termos de criatividade. Esse já fica até um time mais forte ainda por causa desses 3 meio-campistas mais volantes que a gente fala, né? De poder, de repente, ter mais força em criação, até em roubadas de bola. Então fica um time também mais forte fisicamente, que o Palmeiras vai ter que estar atento. Mas agradece, sim, de não estar Lúcio Acosta e Thiago Silva realmente fazem. É normal. O Thiago não tem nem como. Você fala, vou fazer um elenco, porque encontrar Thiago vai ser sempre raro. Claro. Mas pro momento que o Acosta também está vivendo, não é fácil encontrar alguém para fazer essa função, não. Não é não. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que terá esse desafio importantíssimo no Maracanã, né, contra o time do Red Bull Bragantino, a despedida do Flamengo no Maracanã antes da decisão, não é a despedida na temporada, mas antes da decisão da Libertadores da América, esse jogo realmente é importante, né, pro torcedor ali apoiar o time, né, embalar ali o time para essa grande final, tá? Teremos aí um público acima de 60 mil pessoas, certamente nessa noite de sábado, né, no Maraca. E claramente os jogadores têm que entender que agora não tem mais o que fazer, é vencer e vencer todos os jogos, cara. O Flamengo terá 5 jogos para acabar o ano, 4 no Campeonato Brasileiro, 1 na Libertadores e tem que vencer os 5. Senão, o Flamengo corre o risco de perder, né, 2 títulos importantíssimos, um tetracampeonato de Libertadores e mais um título de Brasileirão. Tem que vencer essas partidas, não tem mais como negociar nenhum ponto, seja fora de casa, seja em casa, não tem mais jeito, né? Não pode mais perder nenhum tipo de ponto. Agora tem que tentar ganhar e, logicamente, né, só dependerá das suas forças. Não precisa torcer para o Palmeiras tropeçar, nem nada disso. Se o Flamengo vencer as 4 partidas, será campeão brasileiro. E, lógico, vencendo o jogo na Libertadores, será campeão também, né, da Libertadores da América. Então, o Mengão só depende de si. Não tem que ficar secando ninguém. Agora, tem que fazer a sua parte. Não pode mais ficar flertando, né, com o empate ou com a derrota, como fez agora no último confronto contra o Fluminense. Vai dar tudo certo pro nosso Mengão hoje. Vitória hoje pro Mengão, hein? Aproveita e coloca o seu palpite aí. Quero saber se você é bom de palpite. Parceiro, acredito que hoje, 3-0 hoje, pra ir bem pra essa final da Libertadores. 3-0 Mengão hoje, 3-0. Tô confiante no Flamengo hoje, 3-0 é o meu palpite. E o seu palpite? Coloca aí nos comentários. Galera, vou deixar aqui os créditos pro canal do Sport TV. O link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago toda a cobertura para vocês desse jogo entre Flamengo e Red Bull Bragantino. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!